Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Você já teve caso na família ou já ouviu falar sobre alguém que teve câncer no intestino? Hoje, aqui no Papo Médico, teremos a presença do oncologista clínico, Dr. Paulo Eduardo Bispo, que falará um pouco para nós sobre câncer coloretal. O câncer coloretal abrange os tumores que acometem o segmento do intestino grosso, o cólon e também o reto. É tratável na maioria dos casos e curável desde que não tenha se espalhado para outros órgãos. Paulo Bispo, meu amigo, muito obrigado pela presença aqui hoje no Papo Médico. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e poder contribuir com esse programa. Paulo, o que você poderia falar sobre o aumento da incidência do câncer coloretal na população? Bom, primeiramente esse é um assunto importante, considerando a magnitude do câncer, né? É a segunda doença que mais mata no mundo, né? E no caso o câncer coloretal entra no ranking de mortalidade como sendo a quinta causa dentre todos os tumores. Com base na incidência, números do INCA desse ano, o INCA estimou aproximadamente 14 mil mortes por câncer de cólon nesse ano no Brasil, sendo 36 mil aproximadamente casos novos. É muita coisa, além de a gente considerar que o número já é importante. A gente tem que considerar que a estatística no Brasil é falha, principalmente na região norte e nordeste, ou seja, esse número deve ser muito maior, né? E eu acho que as pessoas têm um pouco de dúvida quanto aos sintomas, né? Às vezes a pessoa pensa, é só o sangramento intestinal? Quais são os sintomas de alerta de uma pessoa com a possibilidade de estar com câncer coloretal? O sangramento intestinal, na realidade, é o que mais chama atenção, é o que mais leva o paciente a procurar um serviço médico, seja um pronto-socorro ou um consultório médico, né? Mas outros sintomas acompanham. Alguns sintomas gerais como falta de apetite, emagrecimento, cansaço, uma fadiga crônica, dor abdominal, distensão abdominal, mudança de hábito intestinal também é muito frequente. Mas o grande sintoma, o grande sinal que leva realmente à hipótese do câncer de cólon e reto é o sangramento intestinal. E o sangramento acaba sendo confundido também com alguns casos de hemorroidas. Esse é o grande problema para o diagnóstico, né? As pessoas que têm sangramento ao evacuar ou ao fazer a higiene, elas sempre vão pensar em primeiro lugar num quadro de hemorroida. E aí entraria um outro problema, porque elas pensando no contexto da hemorroida, elas primeiro se automedicam, né? Não havendo melhora, elas vão procurar orientação de amigos, parentes, comadres, etc., né? Para medicar, porque funcionou aqui, funcionou ali. E por último, vão pensar em procurar o médico. E algumas vezes, por quê? A persistência do sintoma faz a pessoa, daí, em certo momento, pensar na possibilidade do diagnóstico. E o câncer, a gente sabe, existem muitos mitos em torno disso. Então, isso acaba levando também um atraso em procurar o serviço médico. E, consequentemente, uma evolução para a piora da doença, né? Aí entra essa questão importante. O diagnóstico precoce é a chave para a cura. Você falou bem aí no primeiro momento, na abertura da nossa conversa. O câncer ele é sim curável, mas desde que diagnosticado precocemente. Quanto aos fatores de risco, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal? O fator de risco mais interessante que a gente tem que frisar aí é a questão da idade, fator idade, né? Isso é para o câncer em geral. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance de desenvolver um tipo de câncer. Então, as pessoas com mais de 50 anos, elas têm um risco aumentado para câncer coloretal e o que se estima é que a cada 10 anos a mais na idade, esse risco dobre. Né? Então é importante as pessoas ficarem atentas a esse primeiro fator de risco, que é a idade, né? Isso leva a procurar um serviço médico de maneira preventiva já após os 50 anos.
Outro fator de risco envolve a questão da alimentação, né? Hoje nós temos uma alimentação rica em gorduras, né? Principalmente por conta dos fast foods, né? É uma alimentação carregada em proteína animal, principalmente a carne vermelha, e isso é sabido que aumenta a incidência do câncer coloretal. E uma dieta muito pobre em cereais e fibras, né? Que facilitaria o trânsito intestinal. Isso acaba prejudicando e aumentando também a possibilidade de desenvolver o câncer. O estilo de vida, o sedentarismo acaba influenciando? O sedentarismo, a obesidade também tem alguns trabalhos comprovando essa relação de uma incidência maior nesse grupo de população, né? E a parte genética também entra, apesar de contribuir com apenas 5% de todos os casos de câncer coloretal. Aquela síndrome da polipose familiar, né? Tem o câncer coloretal hereditário sem polipose também, que está associado a alguns genes, mas isso é só 5%. Então 95% dos tumores de cólon e reto, eles vêm de fatores externos, fatores que podem ser modificados. E aí a importância de a gente estar conversando para alertar as pessoas sobre como prevenir, né? No Brasil e mundialmente, como que é a rotina da realização dos principais exames, que é a colonoscopia? Existe uma rotina? Existe. Os americanos preconizam, a partir dos 50 anos, a realização preventiva, como rastreamento mesmo, de uma colonoscopia, isso a cada 5 anos. No Brasil, a tendência é fazer a cada 3 anos, né? Havendo histórico familiar, né, como você bem disse na chamada, de casos de câncer de cólon reto ou até mesmo dessas síndromes que eu citei, síndromes hereditárias, aí a tendência é você diminuir esse tempo, né? Outra questão importante também é quando você identifica um pólipo intestinal. O pólipo é uma lesão benigna, como se fosse uma verruga que se forma na mucosa do intestino e que tem um potencial de malignização. Na verdade, é um precursor do tumor do intestino. E esse pólipo tem, em média, e lógico, isso tudo é estimado, biologia não é matemática, né? Mas em média, 10 anos, desde o surgimento até uma evolução para o câncer. Uma pessoa só tem câncer de intestino se ela realmente quiser, né? Se ela fizer colonoscopia, como preconizam os americanos ou os brasileiros, de uma maneira preventiva para rastreamento, ela vai detectar essas lesões, vai retirá-las através do procedimento da colonoscopia mesmo e vai ficar livre dessa possibilidade de desenvolver o câncer. Agora, uma vez detectada uma lesão, seja ela no rastreamento, né, no exame de rotina, no rastreamento, ou a pessoa procurando o médico ou o pronto-socorro em vigência de um sinal de alerta, qual seria as armas aí para o diagnóstico adequado do câncer? Eu trabalharia essa questão da seguinte forma. Na realidade, o que a gente vê hoje como grande problema? Primeiro, a falta de informação, falta de conhecimento por parte dos pacientes de que aquele determinado sintoma, né, um desses que eu citei aí no começo, possa se tratar de um câncer. Então, essas pessoas não tendo conhecimento, elas não vão pensar nessa possibilidade e não vão procurar o médico. Essa é a primeira questão. A segunda é quando algumas pessoas se atentam à possibilidade de diagnóstico, procuram um serviço médico e não recebem a devida atenção, ou seja, não é pensado tecnicamente na possibilidade do diagnóstico do câncer. Isso acontece mais frequentemente a nível de pronto-socorro. E, infelizmente, no Brasil, por cultura popular e por algumas dificuldades do próprio sistema de saúde, as pessoas procuram muito mais o pronto-socorro, né, para alívio de um sintoma agudo ou até mesmo para pesquisar alguma doença pela rapidez no atendimento, pela facilidade de acesso, e acabam não sendo devidamente investigadas. E a nível de pronto-socorro, o tratamento geralmente é sintomático, né? Então a pessoa tem um sangramento, vai no pronto-socorro, o médico vai medicar, né, vai orientá-la a procurar um especialista, e a pessoa, se ela melhorar, ela não vai atrás. Sim. Se ela não melhorar, ela pode até buscar, mas às vezes o sistema não permite um diagnóstico rápido, né?
Mas hoje mesmo, se você me permite, acho válido esclarecer e contar esse caso. Eu atendi hoje pela manhã um paciente que começou com quadro de diarreia 1 ano antes do diagnóstico, ou seja, em outubro de 2013. Procurou o serviço médico depois dos 3 meses, porque ficou naquela de tomar um Floratil da vida, né? E aí procurou o médico, foi orientado a fazer uma colonoscopia, foi para o posto de saúde e assim vai. Para resumir a história, esse paciente, no dia 20 de outubro, entrou no pronto-socorro numa urgência, num abdômen agudo obstrutivo, foi operado, aí sim detectaram uma massa tumoral enorme em cólon direito, mas isso ilustra a questão do diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, porque senão não há possibilidade de cura. E o exame de colonoscopia foi o que mais atravancou o diagnóstico desse caso. E é o que faz o diagnóstico de fato. Você visualizar o intestino através do exame e fazer a coleta de material através de biópsia quando a detecção aí de um tumor. Paulo, então como é que é feito o tratamento do câncer coloretal? A base do tratamento do câncer coloretal é a cirurgia. A cirurgia mais completa possível, com a retirada da lesão, com margem livre. Segundo, em alguns casos um pouco mais avançados, não os metastáticos, né? A gente faz a quimioterapia complementar à cirurgia. Em situações de câncer de reto, pode ser feito químio com radioterapia seguido de cirurgia, né? Que hoje é o protocolo padrão. E em condições de doença avançada, a quimioterapia paliativa mesmo, né, para melhora de sintomas. Paulo Bispo, muito obrigado pela presença aqui no Papo Médico, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, estou à disposição, quando precisar, é só chamar. E os lembretes para vocês de casa hoje são 2. Em primeiro lugar, fazer o rastreamento do câncer coloretal no tempo ideal. E em segundo lugar, na vigência dos sintomas, sempre procurar um serviço médico especializado. Até a próxima. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.